Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Antes de mais nada, deixe seu like aí no canal, se inscreva no canal Futebol de Botão também e ative o sininho de notificações para que você possa estar assistindo os conteúdos aqui do canal, saber quando que tem conteúdo no canal, beleza? E compartilhe o vídeo também nas suas redes sociais para que seus amigos, familiares e afins possam estar assistindo o conteúdo do Futebol de Botão. Galera, hoje continuação da nossa série aqui das histórias das Copas. Hoje é o dia de falar sobre a Copa do Mundo de 94, para mim uma das melhores que eu pude assistir. Foi a primeira que eu assisti de fato. E para mim uma das Copas mais icônicas, tá? A Copa dos Estados Unidos, onde o Brasil foi tetracampeão mundial de futebol, decidindo o primeiro tetracampeonato 24 anos depois. Desde 1970 o Brasil não chegava a uma final de Copa do Mundo e teria de decidir o primeiro tetracampeão do mundo justamente contra a Itália, que foi seu algoz em 82, mas que foi a seleção que o Brasil também teve de bater para ser tricampeão, o primeiro tricampeão do mundo. Foi uma Copa recheada de polêmicas, tá? Algumas polêmicas sobre arbitragem, sobre doping, e eu vou trazer um pouquinho de tudo que aconteceu aqui. Também tivemos algumas zebras durante essa Copa do Mundo. E para falar dessa Copa do Mundo eu preciso citar também a Fórmula 1, porque meses antes do Brasil se tornar tetracampeão mundial nos Estados Unidos, a gente, para nós brasileiros e para o mundo como um todo, né, perdemos um grande ídolo que foi o Ayrton Senna. Morreu naquele fatídico 1º de maio em Imola, na corrida do Grande Prêmio de Imola. A Copa do Mundo FIFA de 94 foi a 15ª edição sediada nos Estados Unidos, sendo o primeiro mundial a ser realizado neste país. Apesar de pouca tradição norte-americana no futebol, foi este o mundial que bateu todos os recordes de público, mantidos até os dias de hoje. Com um futebol extremamente eficiente, com um grupo muito unido liderado pelo polêmico craque Romário, a seleção brasileira conquistou o 4º título mundial ao bater a Itália na final. O título do Brasil foi comemorado também como uma homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna, que, como eu disse, havia falecido no dia 1º de maio daquele ano. A edição foi aberta no estádio Soldier Field, em Chicago, no dia 17 de junho, com direito à performance da cantora Diana Ross. Só uma curiosidade, que nessa abertura da Copa do Mundo, ela teria que bater um pênalti aleatório, sabe? Um pênalti aleatório na abertura com uma trave montada por humanos ali na hora, por pessoas ali na hora mesmo. E ela acabou batendo o pênalti para fora. Mal sabia ela que isso seria uma premonição do que viria a acontecer ao final dessa competição. No mesmo dia da abertura da Copa, aconteceu o jogo de abertura entre a Alemanha, a sua primeira Copa reunificada, contra a Bolívia. A seleção alemã venceu o jogo por um magro 1-0 com o gol do atacante Jürgen Klinsmann. Nesse jogo, o craque boliviano Marco Echeverri, que tinha tudo para se destacar, recebeu o primeiro cartão vermelho dessa Copa ao agredir Lothar Matthäus, fazendo jus ao apelido de El Diablo. Estreante em Copas, a Arábia Saudita mostrou ao mundo do futebol que veio no terceiro jogo contra a Bélgica. Após receber a bola do campo de sua equipe, Saed Al-Ahrin decidiu partida para cima dos belgas e, após driblar meio time, tocou na saída do experiente goleiro Michel Prudhomme. Sobre o Michel Prudhomme, eu vou dar um destaque para ele quando for falar das premiações dessa Copa do Mundo, tá? Que era um dos melhores goleiros do mundo na época e que seria eleito o melhor daquela Copa, marcando o mais belo gol do Mundial. O Brasil fez a seguinte campanha: 2 vitórias e um empate na fase de grupos por 2-0, contra a Rússia 3-0 e contra Camarões, vamos retomar aqui, tá? A campanha do Brasil na primeira fase foi de 2 vitórias e um empate na fase de grupos: 2-0 contra a Rússia, 3-0 contra Camarões e um empate por 1-1 contra a Suécia, já classificado na última rodada.
Nas oitavas de finais, derrotou os Estados Unidos por 1-0. Nas quartas de finais, eliminou a Holanda por 3-0, por 3-2, perdão. E na semifinal, 1-0 frente à Suécia. Na grande final, eu vou deixar para falar um pouquinho mais pra frente, tá? Porque é a final, então a gente tem que deixar para falar no final do vídeo. Mas então, assim, a Copa de 94 ainda foi uma Copa do Mundo de grandes surpresas. A Bulgária, que até ali tinha 6 participações anteriores, como eu disse em vídeos anteriores, que eu ia deixar para falar mais para frente dessa Bulgária em 94, ela ainda não tinha ganho uma partida sequer de Copa do Mundo, mas acabou superando grandes favoritas, sendo a segunda colocada em um grupo que tinha a Argentina, além de eliminar em um jogo emocionante a Alemanha, até então a campeã mundial e defensora do título, por 2-1 nas quartas de finais, e chegou à semifinal e terminou em quarto lugar. Eu vou dar um destaque especial para esse jogo que a Bulgária eliminou a Alemanha nas quartas de finais. E vou falar um pouquinho da seleção búlgara também nessa Copa, porque foi uma seleção que me encantou. Foi a seleção que teve um dos artilheiros do Mundial, o Hristo Stoichkov. E também vou falar um pouquinho sobre o Salenko, que foi o outro artilheiro dessa Copa do Mundo, sendo que ele ainda foi eliminado na primeira fase dessa mesma Copa do Mundo. As eliminatórias para a Copa de 94 começaram em 1992 e terminaram no fim de 93. Duas equipes estavam suspensas pela FIFA de participar das eliminatórias: a antiga Iugoslávia por causa da guerra civil contra a Bósnia e o Chile por causa do teatro armado pelo goleiro Roberto Rojas, que fingiu ter sido atingido por um foguete disparado por uma torcedora. No jogo contra a seleção brasileira no Maracanã pelas eliminatórias da Copa de 90. Pela primeira vez desde o pós-guerra, nenhum país integrante do Reino Unido se classificou para a Copa do Mundo. O país de Gales, que tinha em seu elenco ainda jovem o Ryan Giggs e o veterano Ian Rush, perdeu a vaga para a Bélgica e para a Romênia. A Irlanda do Norte perdeu a vaga para a Espanha e a República da Irlanda. A Escócia perdeu a vaga para a Itália e Suíça, e a poderosa Inglaterra, mesmo contando com os jogadores de strip de Paul Gascoigne, David Platt, Tony Adams e Paul Ince, John Barnes, Ted Sheringham e Stuart Pearce, entre outros. Surpreendentemente, perdeu a vaga para a Holanda e Noruega. Outra surpresa foi a eliminação da França, que foi eliminada pela Suécia, para a Bulgária, que conquistou a classificação na última partida de seu grupo após derrotar a própria França. Sobre a França não ter ido para a Copa de 94, a França, que estava num grupo que ainda tinha Israel, eu não lembro qual era a outra seleção do grupo, se tinha uma outra, eu não lembro sinceramente, mas que além de Suécia e Bulgária tinha Israel no seu grupo. A França precisava empatar apenas mais um jogo, faltando 2 jogos para o final das eliminatórias da Copa dos Estados Unidos, e ela conseguiu a façanha de perder o jogo para Israel, tá? E contra a Bulgária, que também precisava de apenas um empate, ela tomou um gol no último minuto dos búlgaros. A França falhou e feio, tanto é que no dia seguinte as estampas dos jornais franceses eram classificados para a Copa, com a foto da França eliminada, né, e tudo mais, mas e logo embaixo em letras minúsculas dizendo para a Copa de 98, porque a França já era seria o país sede da próxima Copa, a Copa do Mundo de 98. Na zona sul-americana, a Colômbia surpreendeu a todos ao se classificar vencendo de goleada a Argentina por 5-0 em pleno estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e enviando os hermanos para jogar repescagem com a Austrália. Para a disputa, o treinador argentino Alfio Basile resolveu convocar Maradona com o objetivo de ganhar a vaga. Outra surpresa na América do Sul foi a eliminação do Uruguai, que terminou em terceiro lugar em seu grupo, perdendo a vaga para o Brasil e para a surpreendente Bolívia. Bolívia que se classificou em primeiro desse grupo, tá? 4 equipes se classificaram pela primeira vez para uma Copa: Arábia Saudita, Grécia, Nigéria e Rússia, sendo que esta última já havia participado anteriormente, integrado à antiga União Soviética.
As seleções participantes da Copa do Mundo foram Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, Brasil, Bolívia, Bulgária, Camarões, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Grécia e República da Irlanda, Itália, Marrocos, México, Nigéria, Noruega, Holanda, Romênia, Rússia, Suécia e Suíça. O sorteio foi realizado no Convention Center em Las Vegas, no dia 19 de dezembro de 93. Estados Unidos, por ser anfitrião, e Alemanha, então campeã detentora do seu título, eram cabeças de chaves por direito. Aqui em 94 já diz os potes que cada seleções ficaram. Ou seja, no pote 1 tivemos Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos e Itália. No pote 2, Bulgária, Espanha, Irlanda, Holanda, Romênia e Rússia. No pote 3, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Grécia, Noruega, Suécia e Suíça. No pote 4, Bolívia, Camarões, Colômbia, Marrocos, México e Nigéria. Tinha tudo para se formar um grande grupo da morte nessa Copa do Mundo, mas acabou que não teve aquele grande grupo da morte, para mim o mais famoso deles, como em 2002, por exemplo. As sedes dessa Copa do Mundo foram no Stanford Stadium, na região de São Francisco, com capacidade para 80.906 pessoas. Em Pontiac, na região de Detroit, com o estádio Pontiac Silverdome, com capacidade para 77.557 pessoas. Na cidade de East Rutherford, na região de Nova York, com o Giants Stadium, com capacidade para 75.338 pessoas. Em Dallas, no Texas, com Cotton Bowl, com capacidade para 63.998 pessoas. Em Chicago, em Illinois, com o Soldier Field, com capacidade para 63.117 pessoas. Em Orlando, com o Citrus Bowl, com capacidade para 61.219 pessoas. Em Foxborough, na região de Boston, com o Foxborough Stadium, com capacidade para 53.644 pessoas. Em Washington DC, com o estádio Robert F. Kennedy Memorial Stadium, com capacidade para 53.142 pessoas. Ainda tivemos o palco da final Pasadena, na região de Los Angeles, com o Rose Bowl, com capacidade para 91.794 pessoas. Antes de eu falar sobre a fase final, a fase de grupos e oitavas de finais em diante dessa Copa do Mundo aqui, eu quero dar uma passadinha por dois lugares primeiro. Primeira partida que classificou o Brasil contra o Uruguai para a Copa do Mundo, tá? Eu quero dar uma passadinha antes de começar a mostrar os resultados. E também gostaria de falar um pouquinho sobre o Salenco, tá? Então vamos lá. Logo após a decepção na Copa América do Equador de 93, eliminada nos pênaltis pela Argentina, a seleção brasileira teve que disputar as eliminatórias da Copa de 94, apontada na teoria como favorita à classificação junto do Uruguai. O grupo, que se completava com Bolívia, Equador e Venezuela, na prática foi mais complicado. O início da campanha com o empate em Quito e principalmente a derrota em La Paz, inédita para a seleção em eliminatórias, acenderam um alerta pelas semanas seguintes. A cobrança da torcida brasileira por resultado e desempenho a levaram a um clamor popular que se intensificava pela presença de Romário à seleção, um capricho da comissão técnica de Parreira e Zagallo, ao deixar o melhor atacante do mundo de fora, alegando mais uma vez essa maldita disciplina que tanto tolhe o talento e a liberdade do futebol tupiniquim. No início de setembro, a lesão de Miller na penúltima partida forçou Parreira a finalmente ceder e convocar Romário para a partida derradeira contra o Uruguai. Havia tanta tensão no ar
que até mesmo o antigo goleiro de 50 Barbosa chegou a ser expulso da concentração da seleção na Granja Comari, sob a alegação de que traria má sorte. Olha como é que são as coisas, cara. É impressionante. Coitado do Barbosa, o que o Barbosa sofreu por causa daquele vacilo dele, não. Daquela derrota que o Brasil de 50 como um todo sofreu para o Uruguai no Maracanã. Cara, foi... Enfim, o reencontro em 93 de um Brasil contra o Uruguai em pleno Maracanã, em disputa direta por uma vaga na Copa, assumiu contornos ainda mais dramáticos que o de 89, na disputa do título da Copa América. Pelo lado do Brasil, como semelhança, uma maior repetição dos personagens de 89 e 93, Tafarel, Ricardo Gomes, Branco, Dunga, Bebeto e Romário. Se em 99 o treinador Lazzaroni era o espírito da modernidade, naquele momento, sobretudo com o esquema tático 3-5-2, em 93 a dupla Parreira e Zagallo encarnavam uma tentativa de conciliação entre o moderno e o tradicional. Do lado uruguaio, novamente na meia, Enzo Francescoli como enganche e a esperança de jogar por uma bola salvadora. Porém, ao longo da partida, essa uma bola não apareceu e o Uruguai foi sendo triturado pela pressão brasileira, mas resistia. Era evidente que o retorno de Romário contagiou os companheiros a se imporem em campo em busca da vaga, mas somente na metade do segundo tempo veio o gol para desafogar, como em 89, boa trama de Bebeto com o lateral direito, antes Mazinho e agora Jorginho, para cruzar na medida para o baixinho Romário cabecear sozinho. 10 minutos depois, a tensão desapareceu de vez. Ótimo desarme de Mauro Silva, passando o trator como se ouve na narração, e um lançamento de uma intermediária a outra para encontrar Romário mais livre do que nunca, na até então tão cerrada defesa uruguaia. O mano a mano com o goleiro Siboldi exigiu do baixinho rápida decisão e qualidade para um grande drible e depois empurrar a bola para o gol vazio e correr para a galera. Mais do que alívio, era arrancada rumo ao tetra. Esse foi o partidaço que fez o Romário transcender de craque a ídolo. Muitas vezes já se falou que seu diferencial em campo era se fingir de morto dentro da área para esperar o bote. De certa forma, assim também foi nos tumultuados bastidores da seleção nas eliminatórias, pois ele segurou as declarações mais bombásticas conforme a partida derradeira contra o Uruguai se aproximava para depois finalmente explodir. Em meio à comemoração evidente que deixou de lado a humildade e o politicamente correto e disse que veio para ser o salvador da pátria, sim, curiosamente no outro grupo das eliminatórias também surgia outro salvador, sendo convocado no desafio derradeiro, o retorno de Maradona na seleção argentina para a repescagem contra a Austrália. Uma oportunidade também de se pensar no legado da geração do Tetra. Ganhando ou não, sem Romário seria difícil haver um contraponto ao discurso comum de que a era Dunga fosse feita apenas de tanta eficiência e modernidade que gerou tantos críticos a ela até hoje. Sem Romário, talvez não houvesse mais do que uma ótima geração brasileira na virada dos anos 80 para os 90, que tal qual os memes atuais teve ótimo desempenho tático, mas faltou apenas o resultado. Com Romário, ficou uma lição ao tal desagradável discurso da modernidade, que em alguma dose de malandragem, personalidade e até indisciplina não se pode renunciar para um time vencedor. Como já dizia o mestre João Saldanha com suas feras, convocar jogador não é como escolher quem vai casar com a filha. Assim, e tem um detalhe muito importante sobre esse jogo em si, que antes dele entrar em campo ele ainda comentou com seus companheiros de equipe, ele que eu falo, o Romário, e com o próprio Ricardo Rocha, de que nesse jogo poderiam cobrar dele que ele ia meter uma caneta, um chapéu e ainda ia meter 2 gols. Acabou o intervalo, ele chegou pro Ricardo Rocha tentando tirando uma onda com ele e falou assim: tá vendo aí, peixe, aí ó, aí, tu já viu a caneta e o chapéu que eu dei? Não, vamos voltar. Ele chegou lá pra tirar a onda com o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha perguntou: qual é, Romário? Você não falou que ia fazer gol nesse Uruguai? 2 gols?
Ah, mas Peixe, você não viu já o chapéu e a caneta que eu dei, não? Você não viu ainda, não? Eu já dei a caneta e o chapéu, agora falta os gols. Tava aguardando pro segundo tempo, cara. Não é possível que ele acerta uma bola na trave, numa linda trama ali no meio com o Raí, Izinho, com Branco. Ele teve algumas chances no primeiro tempo, mas os gols só vieram no segundo tempo. Mas ele já tinha prometido que ia dar uma caneta e um chapéu, além dos dois gols. Ele cumpriu tudo que ele falou. O Romário, ele antes do Brasil desembarcar para a Copa do Mundo, ele falou: se o Brasil não ganhar a Copa, podem me cobrar porque o culpado sou eu, tá? Ele falou isso. Ele é o maior responsável, que não precisava cobrar de ninguém. Que ele seria o maior responsável se o Brasil fracassasse em busca do Tetra. O que não aconteceu, foi com sucesso. Ele foi o nome da seleção brasileira da Copa do Mundo. Só não foi o artilheiro máximo, mas foi o artilheiro do Brasil na Copa com 5 gols, empatado com o Kenneth Anderson da Suécia e com o Roberto Baggio da Itália. Os artilheiros da Copa foram o Stoichkov e o Salenko, a quem eu vou citar agora. Agora eu vou falar do Salenko. Sobre ele na Copa de 94. Para falar do Salenko, eu vou citar o Hristo Stoichkov, que jogava pelo Barcelona na época, e o Salenko jogava pela Valência da Espanha. A cada reencontro entre eles nos anos 90 pela Liga Espanhola, uma brincadeira sempre marcava as conversas. Abre aspas pro russo. O Stoichkov sempre me dizia que eu deveria ter ficado aliviado por ele não ter marcado um gol a mais com a Bulgária. Relembra Salenko em entrevista ao ESPN. Fecha aspas pelo que o Salenko disse, tá? Os dois foram artilheiros da Copa do Mundo de 94 com 6 gols cada. Não é por isso, no entanto, que o atacante russo, que teve uma carreira apenas modesta após os Estados Unidos, segue sendo ainda hoje recordado. Em 28 de junho daquele ano, ele entrou para a história ao balançar as redes 5 vezes na goleada de 6-1 sobre Camarões e se tornar o recordista de gols em uma partida da competição. A Rússia ainda assim não passou de fase, supostamente segundo o ex-camisa 9 pelo fator sorte, por ter de enfrentar no mesmo grupo o futuro campeão Brasil e a Suécia, que viria a ficar com o terceiro lugar. Depois de 20 anos, a realidade é outra para Salenko. Morando desde o fim de sua carreira em Kiev, na Ucrânia, ele caminha tranquilamente entre seus compatriotas. É mais destacado por seus problemas com álcool do que pelos gols nos gramados americanos e ficou de fora da cobertura no Brasil. Abre aspas para o Salenko. Queria ter ido. Seria importante para mim após tudo o que aconteceu em 94, mas trabalho hoje como comentarista em uma emissora ucraniana e, como você sabe, a seleção não conseguiu a classificação, diz, pedindo para falar em espanhol. Fechando aspas. Mas enfim, essa é um pouquinho da história do Salenko, que foi o cara que meteu 5 gols numa partida, em uma única partida de Copa do Mundo. Ele é o detentor desse recorde até hoje, contra Camarões. E vamos falar agora do doping do Dieguito Maradona. Vamos falar um pouquinho da história dele até a Copa de 94 e o doping. Quem não se lembra da emblemática cena do Diego Maradona deixando o campo de mãos dadas com uma médica da Argentina? Na ocasião, eles caminhavam em direção a um exame de antidoping. Era o dia 25 de junho de 1994. A Argentina acabava de vencer a Nigéria por 2-1, assegurando praticamente sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Se voltarmos um pouco no tempo, entenderemos o motivo. Já decadente em 93, o então jogador do Newell's Old Boys estava acima do peso e fora das condições necessárias para disputar uma Copa do Mundo. Contudo, Diego recebeu uma proposta de um patrocinador da Copa dos Estados Unidos, um bônus em dólares para que entrasse em forma e disputasse aquela Copa.
A partir de então, o empresário de Dom Diego começou um incessante trabalho para convencer a mídia, a Federação Argentina e os torcedores de que Maradona queria se recuperar. Além do empresário, os pais de Diego, sua esposa Cláudia e seu fisicultor Fernando Signorini trataram de ajudar nessa missão. Entretanto, a missão não era das mais fáceis. Em 91, 2 anos antes, Maradona havia sido preso por posse de cocaína em algumas polêmicas, como ter atirado chumbinho em Carlos Lorenz, fotógrafo que armou para Diego. E a preparação para a Copa do Mundo, cada vez mais perto da Copa, Maradona se internou numa clínica em Santa Rosa, longe da capital, com um relógio para exercícios no pulso. Passava horas numa esteira de primeira linha da época. Longe de qualquer tentação, levou uma dieta ao pé da letra enquanto se exercitava. Como reforço, tornava um suplemento controlado de produtos orgânicos. Sem nenhuma substância proibida, o suplemento foi incluído na relação dos medicamentos eventuais de Maradona. Àquela altura, o El Pibe já havia conquistado a confiança de quase todos novamente. Quase. Nélida Grondonha, mulher do então presidente da AFA, xingava Maradona de índio e puta. Tá, essa palavra é da mulher do presidente da AFA. A madame seria uma das responsáveis pela crucificação de Diego. A Copa do Mundo de 94. A primeira partida foi uma goleada em cima da Grécia. Maradona voou, marcou um golaço e a Argentina venceu por 4-0. Na comemoração, mais uma imagem marcante, o descarrego. Na câmera que o filmava, o êxtase foi momentâneo. Concentrado, Maradona se preparou para a partida contra a Nigéria, aquela citada no início do texto, vencida por 2-1. Ao final do jogo, o camisa 10 da Argentina foi surpreendido pelo sorteio do antidoping, que o selecionou para fazer o exame. Todavia, muito tranquilo e sem nada a dever, Maradona foi realizá-lo. Na mesma noite, a urina de Maradona viajou para o laboratório Paul Zibern, em Los Angeles, para ser analisado. Na manhã seguinte, um técnico do laboratório informou que um dos frascos, ainda sem identidade, constava traços de efedrina e de outras 4 possíveis subramificações. Meia hora depois, a identidade foi revelada: Diego Armando Maradona. Michel Haug, responsável pelo antidoping, comunicou Joseph Blatter, então secretário-geral da FIFA. De novo ele, Maradona não se dopou. De Blatter para Grondona. De Grondona para Nélida. A notícia foi se espalhando. A primeira-dama da FIFA logo retrucou. De novo ele, em seguida pressionou Grondona a acompanhar a contraprova do exame. Grondona cedeu ao ódio da esposa e entendeu que a imagem da comemoração do gol contra a Grécia era uma afronta aos cartolas. Com todo o histórico de Diego, o corrupto presidente da AFA deixou com que a história do doping ganhasse a fama de cocaína. Para não se indispor com a FIFA, decidiu retirar Maradona da Copa. Abre aspas, defendi o Diego, então como defendo até hoje. Dizia que ele caíra na cocaína, mas que na Copa dos Estados Unidos não tinha jogado sob efeito de qualquer estimulante. Fecha aspas. Silvio Lancelotti, o jornalista que cobriu a Copa dos Estados Unidos. A efedrina é uma substância presente em um remédio emagrecedor que Maradona utilizou antes da Copa do Mundo, inclusive sendo recomendada pelo médico da AFA. Anos antes, na Copa de 86, o volante da Espanha, Calderi, também foi pego no doping para a efedrina, sendo suspenso por apenas uma partida. A diferença, no entanto, é que o médico da Espanha assumiu a responsabilidade, enquanto o médico da Argentina se negou a isso, prejudicando Maradona. A verdade é que na minha opinião, assim, minha opinião bem pessoal mesmo, sobre esse caso do Maradona específico na Copa de 94, é de que o Maradona, ele, assim, já era sabido na época, já era de conhecimento de todo mundo, que o Maradona tinha um vício em cocaína, tá? E só que para a Copa do Mundo,
foi comprovado que o Maradona não utilizou nenhuma substância, não usou da droga, não usou da droga para poder jogar futebol, não usou da cocaína para jogar futebol. O que acontece? Ele estava sendo recomendado pelos médicos da AFA, tá, a tomar o efedrina, inclusive como eu disse aqui, na preparação para Copa do Mundo. Para mim, o que aconteceu, na minha visão pessoal, é que queriam punir o Maradona de alguma forma e encontraram esse fator para que ele saísse da Copa manchado, porque ele não poderia ser maior que a Copa, ele não poderia ser um deus para os caras que mandavam na FIFA. Eu não acredito que Maradona seja um deus para o mundo do futebol, tá? Mas para os argentinos ele é um deus. É Deus nos céus e Maradona na terra para os argentinos. O Maradona é esse cara que muita gente endeusa. Foi um grande craque? Foi um gênio da bola? Foi. Não merecia ter passado pelo que ele passou em 94. Ele não queria jogar a Copa do Mundo. Ele estava bem na dele lá. Ele estava já pensando até em se aposentar do futebol. Já estava em fim de carreira. Ele depois jogou mais um tempo para se provar que não precisava da cocaína para jogar futebol. Foi até jogar no Boca Juniors, em 96, como todo mundo sabe. Então é isso. Essa é a minha opinião sobre o caso do Maradona nessa Copa do Mundo. Para mim ele foi enganado, tá? Ele se deixou levar, ainda quiseram botar a culpa na cocaína, que ele era viciado sim à época, mas que ele não usou durante a Copa do Mundo. Ele estava afim de jogar futebol, ele estava afim de defender a Argentina, ele era patriota. Muito mais patriota que esses caras que mandavam na AFA à época, tá? É só uma opinião minha. Eu não estou defendendo o Maradona, mas o Maradona era um craque, sem dúvida nenhuma. Então, é bem isso. E sobre esse doping do Maradona, eu vou passar aqui os resultados da Copa do Mundo até as oitavas finais. E quando chegar no resultado do jogo da Romênia contra a Argentina, que foi o jogo que eliminou a Argentina da Copa do Mundo, eu vou falar um pouco sobre esse jogo específico, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que eu nunca falo os grupos aqui como eles foram sorteados e sim como se deu na classificação final. Foi nessa Copa do Mundo que foi a primeira Copa do Mundo em que começou o sistema de 3 pontos para o time que vencia uma partida de futebol, que vencia o jogo. E também foi nessa Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo, que foi proibido o recuo para o goleiro, de recuar a bola para o goleiro e o goleiro poder pegar com as mãos. Antes dele pegar com as mãos, ele precisa dominá-la para tal feito. Então foi nessa Copa do Mundo que teve isso. As regras para essa Copa do Mundo eram as mesmas da Copa passada. 24 seleções divididas em 6 grupos de 4, sendo que as quatro melhores terceiras colocadas avançariam às oitavas de final para se formar as 16 equipes. No grupo A, tivemos a Romênia classificada com 6 pontos em primeiro lugar, a Suíça em segundo com 4, Estados Unidos com 4 também em terceiro lugar, Colômbia eliminada com 3 pontos e ficou em quarto. Estados Unidos, pelo saldo de gol menor do que a Suíça, ficou em terceiro, foi o critério de desempate. Eu vou falar desse grupo aqui e também vou entrar num assunto triste, que foi o falecimento do zagueiro Escobar da Colômbia. Na estreia, Estados Unidos empatou com a Suíça por 1-1. A Colômbia foi derrotada na sua estreia na Copa do Mundo pela Romênia por 3-1. Romênia que foi uma das melhores seleções dessa Copa do Mundo, ao meu ver, tá? Mas na segunda rodada foi goleada pela Suíça por 4-1. Estados Unidos derrotou a Colômbia por 2-1. E na última rodada teve a Romênia derrotando os Estados Unidos e a Suíça sendo derrotada pela Colômbia pelo placar de 2-0, o que não adiantava nada porque à altura do campeonato a Colômbia já estava eliminada dessa Copa. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Escobar.
No dia 22 de junho de 94, Andrés Escobar anotou um gol contra que abriu o caminho para a derrota por 2-1 para os Estados Unidos e a eliminação da seleção colombiana ainda na fase de grupos da Copa do Mundo. 10 dias depois do momento mais triste da sua carreira, no dia 2 de julho, o então zagueiro de 27 anos que defendia o Atlético Nacional acabou assassinado a tiros no estacionamento de uma discoteca em Medellín, cidade onde nasceu e vivia. A conexão entre os dois fatos foi automática para a opinião pública e veio à tona antes mesmo da polícia iniciar as investigações. Escobar foi morto por causa do gol contra que tirou a Colômbia do Mundial. Foi assim que esse crime entrou para a história. E é assim que ele continua sendo lembrado e passado adiante no boca a boca e por meio das redes sociais. Mas será que esse foi o verdadeiro motivo do assassinato do zagueiro? Ou será que essa relação entre a falha dentro de campo e sua morte é apenas mais uma das várias lendas urbanas que tanto sucesso fazem no mundo do futebol? O responsável pelos tiros que matou o jogador, Humberto Munhoz Castro, foi capturado pela polícia e acabou condenado a 43 anos de prisão e ficou detido até 2005. Mesmo assim, o crime nunca foi 100% solucionado. O que se sabe é que Escobar estava em seu carro quando começou a ser provocado por dois irmãos, Pedro David, ou Davi, não sei como é que se pronuncia o nome dele, se é Davi ou se é David, e Juan Santiago Galán Henao, cujos nomes são ligados ao narcotráfico colombiano. Para tirar o zagueiro do sério, eles falaram do gol contra e o culparam pela eliminação. Quando a discussão ficou mais acalorosa, Munhoz Castro, que trabalhava como motorista dos irmãos e também tinha conexão com o mundo do tráfico de drogas, puxou um revólver e disparou 12 tiros contra o jogador. No entanto, é pouco provável que o crime tenha sido decorrente apenas de um bate-boca que saiu do controle. As investigações apontaram que Escobar teve sua morte encomendada por apostadores que se deram mal por causa do gol contra, só que isso nunca foi provado. Outra versão diz que o próprio Munhoz Castro era um desses apostadores que perderam dinheiro com a falha do zagueiro e que por isso teria resolvido se vingar do defensor do Atlético Nacional. Mas há ainda pelo menos mais duas razões possíveis para o crime que se tornaram bastante difundas na Colômbia. A primeira é que os mandantes do assassinato não tinham conexão nenhuma com o universo das apostas, mas sim que eram traficantes de drogas, que estavam enfurecidos pela queda precoce da seleção no Mundial. A segunda é que Escobar simplesmente estava no lugar errado e na hora errada, em uma época em que Medellín era tomada pela violência do tráfico de drogas e que havia muita gente no país irritada com seu desempenho na Copa. O zagueiro cruzou com criminosos enfurecidos, que não perderam a chance de descontar a raiva que sentiam. Mas independentemente de qual dessas versões seja verdadeira, explicação para o crime, uma coisa parece óbvia: se o defensor não houvesse feito gol contra ante os Estados Unidos, ou se a Colômbia tivesse feito bonito no Mundial, ele provavelmente não teria sido morto. Tá bom, vamos lá. Eu penso da seguinte forma: ele falhou no lance? Ele falhou, eu já vi esse VT desse jogo não sei quantas vezes para poder entender o que aconteceu ali. Ele falhou no lance, infelizmente, mas nada explica você matar uma pessoa por causa de um gol contra, tá? Esse negócio de foi gente que perdeu dinheiro com a aposta é uma grande mentira, uma grande balela, tá? Porque há relatos dos próprios jogadores da Colômbia na época que antes mesmo deles entrarem em campo, enquanto eles já estavam concentrados nos Estados Unidos para a Copa do Mundo, antes mesmo da Copa começar, na sua concentração, nos seus treinamentos pré-Copa, na cidade no país do Tio Sam, na terra do Tio Sam, eles estavam recebendo cartas diariamente dizendo que iam morrer se a Colômbia não fosse bem a Copa. Eles já estavam entrando em campo ameaçados. O Higuita não foi para essa Copa porque se machucou, é o que conto. Então convocaram outro goleiro para o lugar, também teve esse problema. E ele a Colômbia já entrava em campo
quando eles entraram na primeira partida em campo contra a Romênia, eles já entraram sob pressão além da conta. Além de você entrar pressionado porque é um jogo de estreia de Copa do Mundo, você entra sabendo que se você não vencer você pode morrer, porque era esse o recado que os narcotraficantes davam à época. O xará do Escobar, que fez o gol contra, o líder deles, o Pablo Escobar, o mais famoso, né, o narcotraficante, ele dizia com todas as letras, ele era o mandante dos recados que chegavam para os colombianos à época. Ele custeava tudo que o Atlético Nacional tinha, porque ele usava do Clube Atlético Nacional de Medellín como lavagem de dinheiro para seus próprios bens dentro do futebol. Tanto é que na época o Atlético Nacional ganhou algumas Libertadores com isso, e com isso fortaleceu, vamos botar assim, a seleção colombiana. E o país era tomado por ele mandava no país, tá? Ele mandava no país, ele fazia de tudo que queria dentro do país, inclusive mandar matar jogadores por fazer gols contra. Porque na minha opinião foi isso que aconteceu. Esse foi o fato que aconteceu. Vamos ao grupo B da Copa do Mundo, porque infelizmente a gente perdeu uma vida graças às idiotices de pensamentos retrógrados de pessoas ignorantes como eram o próprio Pablo Escobar. No grupo B, Brasil se classificou em primeiro com 7 pontos, Suécia com 5 em segundo, Rússia eliminado com 3 pontos em terceiro lugar e Camarões com apenas 1. Camarões empatou na sua estreia na Copa do Mundo contra a Suécia por 2-1, por 2-2, 2-1 não tem como empatar, não é mesmo? Ou cabeça por 2-2. A Brasil estreou vencendo contra a Rússia, depois derrotou Camarões na segunda rodada por 3-0. A Suécia venceu a Rússia por 3-1. E na última rodada, como eu já disse antes, a Rússia enfiou 6-1 em Camarões, com 5 gols de Salenko nessa partida. E o Brasil empatara com a Suécia na última rodada por 1-1. No grupo C, tivemos a Alemanha derrotando na estreia da Copa, no jogo de abertura da Copa, a Bolívia por 1-0. Espanha, depois de abrir 2-0 contra a Coreia do Sul, cedeu o empate. O jogo foi 2-2. A Alemanha empata com a Espanha na segunda rodada por 1-1 e a Coreia do Sul empata com a Bolívia em 0-0. Bolívia derrotada pela Espanha na última rodada 3-1 e a Alemanha derrota a Coreia do Sul por 3-2. No grupo D, tivemos Nigéria, Bulgária e a Argentina, cada uma com 6 pontos. A Grécia sem nenhum ponto foi a lanterna do grupo. A Grécia fazia a sua estreia na Copa. Nigéria ficou na liderança, pois a Nigéria se classificou em primeiro porque sofreu um gol a menos do que as outras duas seleções. Já a Bulgária ficou na segunda posição, pois venceu a Argentina no confronto direto por 2-0, como eu vou falar aqui agora, tá? A Nigéria tem o nome em primeiro, Bulgária em segundo, a Argentina como uma das melhores terceiras colocadas em terceiro do grupo, como eu já falei, cada uma com 6 pontos. A Argentina goleou a Grécia por 4-0, Nigéria 3-0 na Bulgária, a Argentina 2-1 na Nigéria, Bulgária 4-0 na Grécia, foi a sua primeira vitória em Copas do Mundo. Grécia foi derrotada na última rodada por 2-0 pela Nigéria, enquanto que a Argentina foi derrotada pela Bulgária, a primeira grande surpresa da Copa do Mundo, se a gente pode falar assim, por 2-0. No grupo E, tivemos México, Irlanda e Itália e Noruega, todas com 4 pontos cada, e com saldo de gols nulo. O México ficou na liderança com 3 gols marcados, enquanto a Noruega foi eliminada com apenas 1 gol marcado. Irlanda e Itália empataram até no número de gols marcados, 2, porém a Irlanda ficou em uma posição acima da Itália por causa do confronto direto. A Itália foi derrotada na estreia pela Irlanda por 1-0, a Noruega venceu o México na estreia por 1-0 também, Itália venceu a Noruega por 1-0, México derrotou a Irlanda por 2-1 e a Irlanda empatou com a Noruega na última rodada por 0-0 e a Itália empatou com o México
em 1-1. Outro grupo que tivemos três classificados, ambos com 6 pontos. Na ordem, Holanda, Arábia Saudita e Bélgica, cada uma com 6 pontos, enquanto que Marrocos foi eliminado com nenhum ponto. Arábia Saudita e Holanda estiveram empatados em todos os critérios, pontos, gols e saldo, mas os europeus ficaram na liderança por causa do confronto direto. A Holanda era muito questionada à época, tá? Pela mídia holandesa, por causa que o técnico optava pela 3-5-2 e botava o Overmars para jogar de ala, enquanto que o Overmars era um ponta. É só um adentro aqui ao que acontecia dentro da Holanda, que mais pra frente eu vou dar um destaque um pouco maior para ela, já que eu vou falar sobre o jogo que a eliminou contra o Brasil. Bélgica 1, Marrocos 0, Holanda 2, Arábia Saudita 1, Bélgica 1, Holanda 0. Arábia Saudita 2, Marrocos 1. Na última rodada a Holanda derrotou o Marrocos por 2-1 e aí a Arábia Saudita derrotou a Bélgica por 1-0. Curiosidade dessa Copa do Mundo aqui, que foi nessa Copa do Mundo, na viagem de volta para casa, que o Bergkamp ele estava dentro de um avião onde que ameaçaram com uma falsa com um falso homem bomba dentro do avião que ele estava, e de lá pra cá ele nunca mais viajou de avião, nem para jogar com seu país. Ele viajava com outros recursos. Ele ficou conhecido como holandês não voador. Eu falei 4, né? Só foram os 4 os melhores terceiros colocados. Vamos lá. Passaram a Argentina e Bélgica com 6 pontos, Estados Unidos com 4 e Itália com 4. E eliminados ficaram a Rússia e a Coreia do Sul, cada um. A Rússia com 3 pontos e a Coreia do Sul com 2. Se a Rússia consegue pelo menos mais um empate nesse grupo, ela se classificaria no lugar da própria Itália, por ter tido um saldo de gol melhor que a própria. Então vamos lá, vamos falar primeiro de Romênia e Argentina, que foi o jogo das oitavas finais. Vamos dar destaque a esse jogo. Romênia e Argentina. A Romênia eliminou a Argentina na Copa ao vencê-la por 3-2. Os romenos jogariam na próxima partida contra a Suécia, que venceu e eliminou a Arábia Saudita. O vencedor desse jogo, no estádio de Stanford, iria enfrentar o Brasil nas semifinais se o Brasil chegasse até lá. O que aconteceu, não com a Romênia, mas sim com os suecos. Mas eu vou falar sobre o resultado dos jogos mais pra frente. Vamos falar um resumo dessa partida aqui, que pra mim foi a melhor partida dessa Copa do Mundo. Todos os 4 jogos das oitavas finais agradaram. Todos os jogos das oitavas finais agradaram ao público, tá? Tirando o jogo do Brasil e Estados Unidos, que não foi um grande espetáculo, e por ter sido a seleção da casa eliminada, talvez fosse uma das piores partidas das oitavas finais, que foi uma média, só teve um gol na partida, enquanto as outras partidas, teve pelo menos 2 gols marcados. A Argentina, aos 10 minutos, através de a Romênia marcou primeiro nesse jogo, tá? Aos 10 minutos, através de uma cobrança de falta do atacante Dumitrescu. A Argentina empatou logo. Aos 15 minutos, Batistuta deu um drible seco em Prodan dentro da área. O zagueiro caiu no chão. O juiz em cima do o zagueiro derrubou e o juiz em cima do lance deu o pênalti. Batistuta cobrou e empatou. Mas 2 minutos depois começou a funcionar a máquina de contra-ataques da Romênia. Raj escapou pela direita e cruzou Dumitrescu. Dumitrescu ganhou na velocidade da defesa argentina e só tocou para dentro do gol de Islas. A partir daí, o jogo passou a ter um só enredo. A Argentina atacava baseada no voluntarismo de Batistuta e na habilidade de Ortega. A seleção voltou disposta a empatar e até os 6 minutos havia perdido 3 gols.
Atacava sem objetividade e abria sua defesa. Aos 13 minutos, em rápido contra-ataque, Raj faz 3-1. O técnico Alfio Basile então trocou uma defesa. Em Sensini, trocou na defesa o Sensini, no caso, por um meio-campista Medina Belo. Entrou aos 29, o zagueiro entrou aos 29 minutos. Aliás, ele entrou em campo e aos 29 minutos, o zagueiro Cáceres chuta de longe, o goleiro romeno rebate e Balbo faz o segundo gol. Os argentinos passaram a pressionar em desespero e sem eficiência. O jogo da Argentina, de passes curtos e muito concentrado pelo meio, facilitava o desempenho dos romenos, que estavam com 8 jogadores na defesa. O técnico Basile lamentou o resultado. Abre aspas para a frase dele. Tentamos tudo, ficamos o segundo tempo todo no campo da Romênia, mas não sei por que não saiu o gol. Foi um pouco de azar, fecha aspas. Apesar da desclassificação, Basile afirmou que estava contente com o desempenho da equipe. Abre aspas. Enfrentou a ausência de 2 jogadores excepcionais, Maradona e Canidia, com muito fervor. Vamos embora, mas dignamente. Fecha aspas. O público não viu Maradona, mas a Romênia tinha Raj, o Maradona dos Cárpatos. Para o jogador que se consagrou nesta Copa do Mundo, o Brasil era o maior favorito. No caso, para o Raj, e o Brasil era o maior favorito na Copa. Dito isso, vamos para o resumo entre Brasil e Holanda. Agora só resumo das quartas finais, para depois pegar o resumo da final. O vídeo já está ficando muito grande e precisamos encerrar logo. Mas já está acabando já. Há 24 anos buscando um tetra que não vinha, que escapou em 78 por imoralidade, que foi arrancado pela Itália e Paulo Rossi em 82, e que nem sequer deu as caras em 86 e 90. Zagallo estava lá de novo, agora como coordenador técnico. A Holanda não tinha os mecânicos de 74, mas tinha Bergkamp, Kaman, Rijka e Aaron Winter e Overmars. O Brasil não tinha Rivelino, Leão, Luiz Pereira, mas tinha Romário, Bebeto, Tafarel, Aldair e Branco. Não eram seleções queridas pelo público, mas buscavam aprovação após um primeiro tempo insosso. Dallas viu naquele dia 9 de julho de 94 um dos maiores segundos tempos da história das Copas. Gols maravilhosos, um Brasil demolidor nos primeiros minutos e que abriu 2-0 com Romário, melhor atacante do planeta na época, e Bebeto, que inspirou gerações a comemorar o nascimento do filho, embalando-o após o segundo gol. Mas veio a pane geral. Logo na sequência, e a Holanda empatou. Drama em Dallas, até que o time brasileiro ganhou, literalmente, uma falta na entrada da área. Era de longe. Na bola, Branco, tão criticado, tão longe de suas melhores condições físicas. O lateral esquerdo cobrou a falta de sua vida. Romário, lá na área, tirou o corpo para ajudar o amigo a entrar para a história. Gol. Vitória por 3-2. Zagallo conseguia sua vingança e o Brasil o embalo necessário para o tetra. É hora de relembrar o melhor jogo da seleção brasileira na Copa de 94. Brasil e Holanda chegaram às quartas finais do Mundial de 94 bem abaixo das expectativas e dos pesos das suas camisas, contrariando os palpites do futebol. Do lado brasileiro, um grupo relativamente fácil. Na primeira fase não pôde desafiar, de fato, a equipe sul-americana. As vitórias sobre Camarões e Rússia foram não mais que obrigatórias, e um empate 1-1 com a forte Suécia classificou a equipe em primeiro lugar.
Nas oitavas, um duelo agonizante contra os Estados Unidos. Em pleno dia da independência estadunidense, terminou 1 a 0 para o Brasil, que continuava se amparando na sintonia da dupla Bebeto e Romário, no forte sistema de marcação do meio de campo com Dunga e Mauro Silva, e na zaga composta por Márcio Santos e Aldair. O problema era a falta de criatividade no meio e a ausência de um camisa 10 genuíno. Era para ser Raí, mas o craque que tanto brilhou no São Paulo daquele início dos anos 90 simplesmente esqueceu de jogar bola na terra do tio Sam. Mazinho entrou em seu lugar para atuar ao lado de Zinho, mas ainda assim o time não conseguia ter aquela plasticidade tão notável das Copas anteriores. Do lado holandês, a classificação veio com 2 vitórias e uma derrota em um grupo com a Arábia Saudita, Marrocos e a Bélgica do goleiro Prudhomme. E já sem Van Basten lesionado e sem Gullit fora da seleção por desavenças com o técnico Dick Advocaat, a Laranja via a geração campeã da Eurocopa de 88 esmaecer. Jovens como Overmars e Bergkamp davam um ar da graça, mas eles sozinhos ainda não conseguiam fazer o time engrenar. Com variações táticas controversas e um futebol bem abaixo da média, a Holanda não brilhava e era tão burocrática quanto a equipe que decepcionou no Mundial de 90. E nem a vitória sobre a Irlanda por 2 a 0 nas oitavas ajudou a contornar essa imagem. Para o duelo daquele dia 9 de julho, o Brasil tinha um problema na lateral esquerda. Leonardo, titular da posição, havia sido expulso nas oitavas de final contra os Estados Unidos, ao dar uma cotovelada em um rival. Ele acabou suspenso pela FIFA por todo o Mundial e o técnico Carlos Alberto Parreira teve que escalar Branco na posição. O camisa 6 era o preferido do treinador, mas convivia com uma incontornável dor nas costas que acabou tirando-o dos jogos da primeira fase. Parreira tinha confiança no jogador desde os tempos do Fluminense, campeão brasileiro da Copa do Brasileiro de 84, e apostava na experiência do lateral, presente em 2 Copas do Mundo, para assegurar as investidas do ponto Overmars, que sempre atuava pela direita do ataque. Branco sabia que não estava em seu melhor estado físico, mas apostava em sua experiência para dar conta do recado. Abre aspas. Não esperem contra a Holanda o Branco dos velhos tempos, mas um Branco que conhece a posição, conhece o time holandês e tem muita raça para dar ao time. Fecha aspas, disse o jogador em coletiva de imprensa na época. Zagallo e Parreira temiam bastante o ataque holandês, principalmente Bergkamp, que além de atacar ainda ajudava na marcação. Outro que se destacava era o Ronald Koeman, que municiava o sistema ofensivo com lançamentos precisos e era perigoso nas bolas paradas com seus famosos e violentos chutes. No entanto, como o time holandês tinha vocação ofensiva, a esperança era de que a equipe brasileira pudesse ter mais espaços para atacar. Abre aspas. Tudo o que eu quero é que a Holanda se abra. Nenhum dos 4 adversários nossos na Copa saiu para o jogo. Como a Holanda sairá, vamos aproveitar. Afinal, repito, será entre Brasil e Alemanha, fecha aspas, disse um confiante Zagallo à Folha de São Paulo diante do jogo dando a dica para apostas esportivas. Nem esperava o Zagallo o que ia acontecer com a Alemanha nessa Copa. Outro fator que poderia beneficiar o Brasil era o clima. Com os jogos nos desumanos horários estabelecidos pela FIFA em pleno verão norte-americano, a partida seria disputada com temperatura média de 40 graus. E segundo o preparador físico brasileiro da época, Moraci Santana, a Holanda morria no segundo tempo dos jogos. E em algumas partidas, ficava com 3 homens marcando na segunda metade do segundo tempo porque ninguém aguentava voltar. Fecha aspas. Quem também estava ansioso para o jogo era Bebeto. O atacante ficou sabendo que no dia 7 de julho, 2 dias antes do jogo, seu filho Matheus havia nascido no Rio de Janeiro. Era uma inspiração ainda maior para o camisa 7, que vivia talvez a melhor fase de sua carreira com velocidade, gols e grandes partidas, além de dar muita vitalidade ao ataque canarinho. Diferente de 74, quando a Holanda era muito mais time do que os brasileiros imaginavam. Aquele duelo de 20 anos depois não tinha favorito. Era o troco que o Brasil queria dar 20 anos depois.
A primeira chance real do jogo foi do Brasil, em cobrança de falta de Branco, aos 4. O lateral chutou de longe, mas a Redonda subiu demais. Dali em diante, nada de jogadas de efeito ou perigo. O jogo era muito estudo, com o Brasil trocando passes e buscando brechas na defesa holandesa. Os laranjas trocavam de posição e esquema em determinados momentos, com Jonk se movimentando bastante. Kaman jogando como líbero, Wolters recuando para compor a defesa e Bergkamp buscando o jogo no meio. Raika, tão sublime com a bola nos pés, fazia uma péssima partida e Copa. E não era nem de longe o craque que desfilou com a camisa do Milan no final dos anos 80 e início daquela década de 90. De bonito, apenas os uniformes, em especial do Brasil, azul com os hologramas como plano de fundo. A mais bonita camisa azul da história das seleções em Copas. Da seleção em Copas. A Holanda pressionava bastante a saída de bola do Brasil, que se mantinha firme com seu impressionante meio de campo, e o gigante Mauro Silva, que marcava tudo e mais um pouco. Pela esquerda, contrariando os pessimistas, Branco não deixava ver mais aprontar das suas e esbanjava a experiência de 2 Copas do Mundo na bagagem, com antecipações precisas, desarmes e noção exata de posicionamento. O camisa 6 ganhava todas. Estudava as jogadas e esperava para ver o que o ponta ia fazer para dar o bote. Romário era um perigo constante para a zaga holandesa, com seus dribles e velocidade, mas o baixinho não conseguia finalizar. Bergkamp teve uma chance de cabeça na metade do primeiro tempo, mas a melhor oportunidade do jogo só aconteceu no finalzinho, em lance de Aldair, após jogada que começou lá de trás em uma roubada de bola da zaga brasileira. A Redonda foi indo de pé em pé, teve toque de calcanhar do próprio Aldair, drible de Zinho, deixada para Romário, toque do baixinho para o camisa 13, mas este se desequilibrou e o chute saiu sem força alguma. Ao apito do árbitro, a torcida ficou com aquele gostinho de decepção. Será mesmo que aquele jogo tão clássico com equipes de vocação ofensiva ficaria sem gols? Segundo tempo foi plasticidade, emoção e a revanche. Depois de tanta burocracia no primeiro tempo, o Brasil acordou na segunda etapa. Sabia que a classificação dependia de talento e gols. Zinho foi o primeiro a esbanjar o lado desperto da equipe brasileira antes dos 6. Em jogada de contra-ataque que quase terminou com o gol dele, mas aos 8 a rede do Contombal enfim balançou. Raika errou um passe que ele jamais erraria em seus bons tempos, e a bola ficou com Aldair. O zagueiro viu Bebeto na esquerda e fez um lançamento que deixou Kaman com inveja. A bola caiu no pé do camisa 7, que avançou e cruzou para a área. O destino? Romário. De primeira num tapa clássico que ele tanto gostava de dar. O camisa 11 mandou a bola para o fundo do gol do goleiro De Goy. Gol de matador, de quem entende, de craque, 1-0. O que poucos sabem é que no momento do passe de Aldair, Romário estava impedido, mas o bandeirinha Yusuf Al-Ghatan não viu e deixou o lance seguir. Como não tinha VAR há 25 anos atrás, melhor para o Brasil. 3 minutos depois, Jorginho tomou uma bola na direita, endireitou a endiabrada com a cabeça, disparou em direção ao ataque e tocou para Bebeto. O atacante chutou cruzado e a bola beijou o pé da trave direita de De Goy. Minutos depois, Romário recebeu de Jorginho, driblou, invadiu a área e bateu, mas o goleiro De Goy saiu bem e evitou o segundo gol. O Brasil jogava muito, marcava muito, era outro time. E Romário, pelo amor, como jogava o baixinho, quanta saudade! Aos 18, De Goy repôs a bola ao jogo e a zaga brasileira rebateu com Branco, de cabeça. A bola foi em direção ao ataque, buscava Romário, mas o baixinho impedido fingiu que não era com ele e continuou caminhando, como se estivesse na praia, tranquilo, de folga. A bola pingou no gramado e achou Bebeto. Ele não estava impedido, o camisa 7 dominou, se livrou do zagueiro, ficou cara a cara com o De Goy, driblou o goleirão e marcou um golaço plástico daqueles que amamos marcar no videogame, na pelada, do fim de semana. Gol de Alejo! Quem sabe, hein? Quem conhece? Mas foi nas quartas de finais da Copa do Mundo.
mas foi em quartas de final de Copa do Mundo, 2-0. Romário e Bebeto, Bebeto e Romário. Bebeto transbordava alegria e na comemoração simulou embalar um nenê, em homenagem espontânea e incrível ao filho que nascera 2 dias antes. Mazinho e Romário ajudaram o baiano na cena, e o lance se tornou um dos mais emblemáticos e reprisados da história das Copas, além de fazer escola e ser imitado por dezenas e dezenas de jogadores. Foi um gesto espontâneo, abre aspas pro Bebeto. Foi um gesto espontâneo, cheio de amor, ternura. Tal gesto simples, tão espontâneo vem do coração. Foi uma homenagem à minha esposa e ao meu filho, e sinceramente não sabia que teria todo esse impacto. Fecha aspas, Bebeto, em entrevista ao site da Conmebol no dia 4 de junho de 2014. Só que a Holanda era a Holanda, e tinha Bergkamp. Logo após a reposição de bola, o atacante aproveitou o lateral cobrado pelo Wistig, invadiu a área, se livrou de Márcio Santos e fez um belo gol ao seu estilo, com sua classe, após chute indefensável para Tafarel. O jogo ficou nervoso, nada estava ganho para o Brasil. O técnico Advocati tirou o Raika e colocou o Ronald De Boer para tentar atacar ainda mais o time brasileiro. Ele queria um empate, e o Brasil, temeroso, passou a se defender. Até que aos 30, em uma tabelinha holandesa na área brasileira, Bergkamp chutou e a bola pegou na mão de Aldair. Ou seria Aldair quem colocou a mão na bola? Acontece que o árbitro não viu nada e só deu escanteio. Bergkamp ficou furioso. Só que a justiça foi feita segundos depois. O Vermaas cobrou escanteio na cabeça de Winter sozinho, em falha clamorosa da marcação da zaga brasileira, e empatou o jogo para a Holanda, 2-2. Era a primeira vez que o Brasil levava 2 gols em um jogo na Copa. Mauro Silva, tempos depois, confessou que ali ele chegou a temer pela classificação. Com aquele ímpeto, a Holanda poderia até virar o jogo, mas o Brasil se recompôs, olhou para as 3 estrelas no peito e vislumbrou a quarta. Para alcançá-la, era preciso superar aquele desafio. De um jeito ou de outro, e aos 36, Branco partiu ao ataque, junto com o Vermaas, neutralizado com maestria pelo camisa 6, em disputa pela bola. O brasileiro deixou o braço no rosto do ponta direita, mas o juiz não marcou falta. Na sequência do lance, ele foi derrubado com uma falta dupla de Jonk e Winter, que deram um chega pra lá no brasileiro, tomando as dores do companheiro por causa do lance anterior. Kaman ainda deu um chute no lateral de brasileiro, e uma pequena confusão se iniciou. O juiz, claro, marcou falta para o Brasil. Os holandeses ficaram furiosos. O Brasil na dele, e Branco na bola. O lateral ajeitou a redonda e tomou sua tradicional distância. O camisa 6 bateu, a bola fez curva para escapar da barreira e viu Romário à sua frente. Era impressionante como ela gostava do baixinho. Procurava por ele a todo momento, só que naquele instante ele se esquivou, não quis saber dela. O lance era de Branco. O baixinho desviou a coluna como um artista de Cirque du Soleil. A bola continuou sua trajetória, bateu no pé da trave de De Goey e foi parar dentro do gol. Outro golaço do Brasil, 3-2. Branco parecia não acreditar. Na comemoração, foi correndo para o banco de reservas, apontava para quem acreditou nele e em sua recuperação, e em especial ao Dr. Lídio Toledo e ao célebre massagista Nocaute Jack. Era o gol da vida do jogador, da redenção, do cala-boca aos que tanto criticavam. Queriam tanto Branco fora da Copa. Quem diria Branco fora da Copa, fora da seleção, o Brasil fora da Copa. O Brasil estava com os pés na semifinal e passou a gastar o tempo para garantir a vitória. Raí entrou no lugar de Mazinho para proteger mais o meio de campo, que foi ainda mais combativo e marcador. Já perto do final do jogo, Branco exausto deixou o gramado para a entrada de Cafu. A Holanda não conseguiu furar o bloqueio canarinho e o placar de 3-2 sacramentou a vaga brasileira na semifinal. Agora vamos para o outro jogo de quartas de finais aqui,
que foi entre a Alemanha e Bulgária. Depois a gente vai pro Itália e Espanha, que esse jogo foi muito polêmico. Então galera, eu dei uma pausinha aqui, fui beber uma água, tá muito calor aqui na minha cidade.